A Bahia esteve presente na audiência pública da região Nordeste sobre a Base Nacional Comum Curricular, conduzida pelo Conselho Nacional de Educação em Olinda, Pernambuco. Compuseram a delegação da Bahia, a presidente da UNCM, Gilvânia Nascimento, a coordenadora da COP, Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Eleni Alves, a representante da Undime Bahia, Zuma Castro, e a avaliadora técnica da rede PME, a professora Conceição. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aqui todas as crianças, adolescentes e jovens do nosso Nordeste, através de todos nós que estamos aqui, né, como professores, avós, pais, mães e as entidades que as representam. Da mesa, eu gostaria de cumprimentar o professor Alessio, presidente da Undime. Eu sou Zuma Castro, estou representando a Undime Bahia. Apesar do momento constrangedor pelo qual passa o Brasil, sobretudo no quesito ética, ou ausência dela, que envolve a política e a economia, é louvável a iniciativa do Conselho Nacional de Educação quando abre espaço para escuta, mesmo que regional, e num tempo mínimo de 3 minutos. Nós entendemos que a base, ela precisa ser, de fato, uma possibilidade de concretizar as políticas públicas postas no PNE e, consequentemente, nos planos estaduais e municipais de educação. Infelizmente, esse momento que a gente vive de tanta fragilidade, de tanta inconsistência, esvazia muito o nosso otimismo com relação a isso. Entendemos também que a base precisa dar força a uma política capaz de alinhar e articular as diferentes outras políticas, como a política de formação dos professores, que já foi bem colocada aqui, a política de produção dos livros didáticos, a política de avaliação externa, que para mim essa precisa urgentemente acontecer algo menos injusto, né, do que essa que a gente tem aí como avaliação externa. Deixamos aqui um questionamento e também uma indagação com relação à alfabetização ao final dos 7 anos. Né, no momento em que a lei do Plano Nacional de Educação aponta ao final do 3º ano, né, ou com 8 anos de idade. Então, não seria isso, essa alteração que está trazendo agora a 3ª versão, uma inconstitucionalidade, quer dizer, né, ou seja, uma lei sobrepondo outra? Penso que a gente precisa dar mais atenção a isso. Reforçamos aqui também o que já foi colocado, né, que a atenção para 2 pontos, quando que a produção da base, desde lá do seu início, não levou em conta, a gente não discutiu muito isso. É a implantação da base, né, com a realidade que nós temos, e a formação dos professores. Muito obrigada. Dizer para vocês todos o quanto é importante estarmos aqui, e é isso que me faz, em nome da União Nacional dos Conselhos de Educação, e que estamos na grande maioria dos sistemas de ensino do Brasil, trazer um pouco, nesses 3 minutos, ou agora um pouco menos, das nossas principais preocupações, não apenas com o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, como também do seu produto e daquilo que realmente nós teremos como resultado dessa audiência pública que consideramos extremamente importante para que o Conselho Nacional de Educação nos ouça e ouça todos esses nordestinos que estão aqui e todos os brasileiros que participarão dessa audiência com as suas principais preocupações. Nesse sentido, eu queria dizer, o Guimarães Rosa, numa passagem, diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer mesmo da gente é coragem. E percebo hoje, desde o início da manhã, que essa versão 3 da BNCC tem muito nos desinquietado. E a gente precisa de coragem para enfrentar e discutir tudo aquilo que tem de inerente a esse processo e que tem nos deixado extremamente preocupados. Nesse sentido, conselheiros,
É hora de desembrulhar nessas audiências que ocorrem no país inteiro as versões, discursos e intenções da base. Temos que entender que a BNCC não é um documento sem intencionalidades. E temos que entender que é essa Base Nacional Comum Curricular que dará conta de responder a que escola, que professor, que currículo, que alunos, que aprendizagens e que cidadãos nós queremos. Que projeto de nação tem embutido nas intencionalidades dessa base. Isso nós esperamos ver respondido até o final do processo e com a grande contribuição do Conselho Nacional de Educação. Eu quero dizer, em nome da UNCM, que nós acreditamos que esse processo que está nos desinquietando tanto vai encontrar no Conselho Nacional de Educação a repercussão necessária para a escuta de todas essas vozes. E aí temos alguns nós críticos. Do ponto de vista conceitual, não é? Que concepções estão nesse documento da versão 3? Vários que me antecederam já falaram dessa preocupação, como, por exemplo, o reducionismo do conceito de currículo. No aspecto metodológico, uma maior participação realmente da sociedade, e é bom que o Conselho Nacional de Educação receba com muito cuidado e analise as nossas contribuições que irão por documento. Uma outra questão fundamental é com relação ao aspecto legal. Essa BNCC nos preocupa porque não sustenta os avanços legais da Constituição Federal de 88, da LDB, das diretrizes e do vasto trabalho já feito por este Conselho Nacional, com relação principalmente à educação básica. Inclusive, nos preocupa sobremaneira que o próprio documento, a versão 3, ao não contemplar a BNCC do ensino médio, coloca em risco a concepção de educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Portanto, nós estamos tendo que lidar nesse momento com um documento que é um vir a ser e que está incompleto, não apenas daquilo que nós estamos sinalizando aqui, mas na sua própria essência, enquanto um documento representativo da educação básica. Portanto, quero dizer para vocês, todos aqui presentes, que a UNCM tem se debruçado, sim, e encaminhará um documento que representa a definição da UNCM Nacional das preocupações específicas em termos de conteúdo. E já me encaminhando para o final, né? Algumas críticas eu gostaria de socializar aqui, de que o documento desconsidera a diversidade teórica e epistemológica de grandes discussões produzidas pela Academia Brasileira sobre currículo. Reforça ideias de campos disciplinares, e isso tem se constituído numa grande preocupação. E é preciso, então, alguns enfrentamentos, de desembrulhar essa versão 3 e realmente conseguir desvelar o que ela nos promete e o que ela tem capacidade de cumprir. E, finalmente, como descolar a discussão da BNCC, conselheiros? Eu preciso dizer isso. Desses tempos de reformas que temos vivido e com grande preocupação, temos acompanhado reformas que precarizam os direitos sociais, que precarizam a educação pública, que precarizam a formação docente. Tempos também de descumprimento e desconstrução dos planos de educação. Grande conquista da sociedade brasileira. Só precisa concluir, e, finalmente, por favor, para concluir, tempos de ajuste fiscal que congelam por 20 anos os recursos da educação. E como nós vamos fazer com que uma BNCC, acredito eu, responsavelmente aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, construa uma educação de qualidade por todo esse país, sem os recursos suficientes. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à mesa. Meu nome é Tereza Pérez, fui professora e coordenadora pedagógica, participei da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais e há 20 anos fui uma das fundadoras da Comunidade Educativa SEDAC, uma organização da sociedade civil dedicada a apoiar os profissionais da educação no aprimoramento das suas práticas com foco na promoção de aprendizagens. O primeiro aspecto que achamos importante destacar é que a base
é fruto de um amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e da sociedade brasileira. Não é, nem pode ser, um documento de um governo. É preciso que se coloque como uma referência para o Estado brasileiro, que precisa garantir os direitos de aprendizagem aos 50 milhões de crianças e jovens. De 2015 para cá, foram produzidas 3 versões do documento que contaram com a participação de diversos especialistas em meio a um processo de mobilização nacional liderado pelo MEC, Undime, Concede, Sociedade Civil, com mais de 12 milhões de contribuições colhidas em consultas públicas e seminários estaduais e agora na realização das audiências públicas pelo CNE. Nossa preocupação, além da consolidação de um documento de qualidade, é com as condições de implementação da base. Se a base não for bem implementada, de nada adiantará ter um documento perfeito do ponto de vista conceitual. Acreditamos que boa parte das condições para implementação está no funcionamento efetivo do regime de colaboração, que seja em uma cooperação de esforços entre municípios, Estado, Distrito Federal e União, que se reverta a favor dos estudantes, independentemente da rede em que estejam inseridos. Esperamos que o Conselho Nacional de Educação, como guardião desse processo, indique formas de atuação do regime de colaboração que favoreçam que os municípios, isoladamente ou articulados em arranjos de desenvolvimento educacional, possam desempenhar bem a função de transformar a base em currículos. A parceria entre os entes federados, portanto, é entendida mais do que como uma possibilidade, mas uma necessidade para o salto de qualidade com que todos nós sonhamos. E que daqui a 10 anos nós possamos discutir novos problemas, não mais do que os estudantes não aprendem. Criar condições para implementação também significa oferecer recursos técnicos, materiais e financeiros para que gestores e educadores possam aprimorar suas práticas. Se queremos que os estudantes sejam curiosos, tenham vontade de aprender, saibam dialogar, trabalhar em grupo, cuidar de si e do outro, é preciso que os educadores também tenham condições de trabalhar de forma similar e sejam considerados autores de sua prática. Queremos ainda chamar a atenção da abordagem da alfabetização. Consideramos que estava melhor equacionada na versão 2. Diante de tudo que já se sabe em relação ao processo de alfabetização, é preciso rever os conceitos adotados na 3ª versão. Também eu reitero as palavras do Rossello, no sentido de agradecer ao nosso amigo Fred Amâncio, secretário de Educação do Estado aqui de Pernambuco, né, que nos recebe gentilmente, agradecer a ele, também a presidente Maria Elza, que é a presidente da Undime, que representa todos os 184 municípios aqui do estado de Pernambuco também. Em nome deles dois, eu agradeço a acolhida, em nome de toda a região Nordeste, que se faz aqui representar pelas diferentes pessoas, que representam as diferentes instituições que estão interessadas e preocupadas com esse debate. Eu acho que todos estão de parabéns. Primeiro por estar aqui, por aceitar o convite do Conselho Nacional para estarmos debatendo e ouvindo o que cada um tem a dizer e a contribuir. De fato, não será uma tarefa fácil para o Conselho, né, essa é a questão da aprovação final do documento, né, sobretudo pelo que a gente vem escutando desde Manaus, de alguns pontos, como o Eduardo já bem elencou. Para nós que representamos os municípios, a Undime, pontos destacados, preocupações em relação à educação infantil, que foram ressaltados de um documento para outro, são pontos que merecem, de fato, uma reflexão, um aprofundamento maior, no que tange tanto a questão da definição dos campos de aprendizagem e ao que ele se propõe, como também a questão do próprio processo de alfabetização, né? Então, com certeza, a gente tem interesse maior em aprofundar essas discussões e obter maiores contribuições para que a gente chegue a um entendimento comum, né? Eu achei também que é muito importante a questão que foi ressaltada por todos, a grande preocupação que esse documento deva dar ênfase a valores mais humanitários, né, mais solidários e respeito, e aí entra a questão da inclusão, da diversidade, e de fato a gente não pode perder isso em mente, que é o objetivo maior da formação de um sujeito, de um cidadão, ele tem que ser nessa perspectiva humanista mesmo, né? E eu acho que o objetivo maior dessa audiência de fato, como a nossa conselheira coloca,
estarmos aqui, enquanto conselheiros, abertos, né, sem nenhum pré-julgamento sobre o documento, mas abertos para ouvir, sinceramente, o que vocês têm a dizer, sentir, né, sentir o que pensa o povo brasileiro, os anseios, né, os desejos, o que vocês têm como aspiração para a educação dos nossos filhos, né, e para que essas contribuições possam subsidiar nossos posicionamentos, nosso entendimento em relação a esse documento. Então, com certeza, todos nós ganharemos, nós teremos ao término dessas 5 audiências, bastante subsídios para nos posicionarmos de forma clara, coerente e objetiva com o que o povo brasileiro espera do Conselho Nacional de Educação. Estamos chegando ao final do dia, um dia bastante proveitoso e intenso, e é importante colocar o seguinte: nesse processo de discussão de um tema tão complexo, é momento nobre este, ou seja, essas 5 audiências públicas que o CNE está realizando, elas são muito importantes para todo o processo democrático de discussão de algo tão importante que vai impactar e vai influenciar o futuro do país por meio da educação. Então eu me sinto bastante orgulhoso de estar aqui e agradecer a todos por todas as contribuições. Eu, como relator, então, é claro, é nosso papel escutar atentamente, anotei todas as contribuições e fazer uma síntese que não é completa porque foi feito agora o sabor, né, em cima no calor da guerra, né? Mas eu estou colocando aqui alguns pontos muito importantes que foram levantados aqui. Eu vou fazer uma pequena síntese como relator. Então, nós tivemos as contribuições relativas à educação infantil, educação física, história, educação religiosa, geografia, a dimensão socioemocional, alfabetização, ciência da natureza, questões relativas à cidadania, línguas estrangeiras, nós tivemos aqui contribuições também, e também algumas contribuições e preocupações em relação à implementação da base relativa à formação de professores, a questão do livro didático, a questão de avaliação. Então, como a gente vê, foi um dia bastante complexo. O meu colega, o conselheiro Okida, colocou esse compromisso do Conselho Nacional de Educação e eu reafirmo esse compromisso, ou seja, todas as contribuições serão levadas em consideração no nosso trabalho. A audiência tem como objetivo receber contribuições no sentido de ajudar a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação na construção do texto normativo que instituirá a Base Nacional Comum Curricular enquanto política pública. Ao todo serão 5 audiências de modo a contemplar as 5 regiões do Brasil.